Boa noite a todos vocês que nos assistem mais uma vez aqui nesse projeto Conexão ESA OAB São Paulo e ESA OAB do Rio de Janeiro, debatendo a reforma do Código Civil. Esse é o nosso sexto episódio sobre direito das coisas, em que, como sempre, nós temos aqui um convidado da ESA de São Paulo e um convidado da ESA do Rio de Janeiro para as suas exposições. No final das exposições, nós teremos debates, inclusive que estamos ao vivo no YouTube. Em média, nós temos tido aí entre 300, 400 colegas conosco ao vivo e rapidamente, em 10, 15 dias, nós alcançamos 1.000 visualizações no YouTube. Quer dizer, é um projeto já de sucesso. Já adianto para vocês que a gente pretende esgotar os livros da reforma do Código Civil. Então, tivemos aqui pela ordem contratos, sucessões, família, empresa, digital. Agora nós teremos direito das coisas. Em setembro, responsabilidade civil. Outubro e novembro teremos obrigações e parte geral. Bom, hoje nós estamos com o time completo, então eu quero aqui fazer uma saudação especial e passar a palavra para o meu colega, amigo civilista, lá do Rio de Janeiro, diretor da ESA, da OAB do Rio de Janeiro, a segunda maior ESA do Brasil, o meu amigo professor João Quinelato, para suas considerações. Querido professor Flávio, meus amigos, querido professor Marco Aurélio, professor César, a todos aí que nos assistem, em nome aqui da Escola Superior da Advocacia do Rio de Janeiro, esse é um projeto que nos orgulha muito. Primeiro porque o professor Flávio, como um grande líder e um arrastador de multidões, sempre que lidera qualquer projeto, traz aqui um número de ouvintes para nós que é fantástico. Então, de antemão, para nós já é um orgulho muito grande esse projeto, que já é um projeto de sucesso, vem dando muito certo, para tratar de um dos temas mais relevantes na atualidade do direito civil, que é a reforma do Código Civil. O professor Flávio, como uma das grandes lideranças, como relator da comissão de juristas que trata da reforma do Código Civil, não teríamos nenhum outro professor tão mais gabaritado e que pudesse relatar com maior propriedade a reforma do Código, porque está vivendo isso. Então, eu tenho muitos colegas que nos assistem posteriormente, que nos ouvem e comentam desse projeto. Então, em nome da Escola Superior da Advocacia aqui do Rio de Janeiro, é uma alegria estar aqui para a gente trazer esse tema socialmente, né? Acho que o mais importante de todas essas nossas lives tem sido esclarecer algumas inverdades, ou pelo menos desfazer alguns mitos que às vezes recaem sobre a reforma, e a gente poder tecnicamente aqui debater o que é bom, o que é ruim, o que precisa ser aprimorado, o que está bacana, o que merece maior reflexão. Então, essa é a grandeza desse projeto. Hoje a gente tem a grandeza de ter aí os professores César Peguini e o nosso querido Marco Aurélio Bezerra de Mello, para a gente tratar de direito das coisas, um livro também muitíssimo importante. Então, desde já, quero dar boa noite a todos, agradecer a todos estarem aqui nesse projeto. Como o professor Flávio disse, a gente terá outras e outras edições aqui para tratar dos demais livros, e a gente vai fazendo um acervo de material no YouTube muito rico. Então, Flávio, obrigado aí pela sua liderança, obrigado por estar conosco. Eu desejo a todos uma excelente noite de trabalho aqui. Por enquanto, eu vou só ouvir e no final problematizo aí com todos os meus amigos. Flávio, contigo. Obrigado, João. Esse evento já teve uma inscrição prévia de 400 colegas aqui buscando aqui o certificado, né, do curso. E sem mais delongas, eu já faço a apresentação dos nossos dois colegas. Primeiro, o professor César Peguini, que representa a ESA da OAB São Paulo, que é doutor pela PUC São Paulo, coordenador adjunto e professor do mestrado da EPD, e é nosso professor aqui da ESA, além lá da Escola Paulista de Direito, e coordena o núcleo temático de direito imobiliário. Ele falará depois do desembargador, primeira vez aqui, desembargador Marco Aurélio, que temos um magistrado nesse projeto. Veja que você é nosso convidado especial, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que foi o relator da comissão de juristas nesse livro Direito das Coisas, meu querido amigo de casa, né? Por isso que eu chamo sempre de Marquinho, né? Meu querido amigo. Nós somos de casa um do outro, e hoje ele é, além de desembargador do TJ do Rio de Janeiro, eu considero, aliás, há muitos anos, um dos maiores, e para mim o maior especialista em direito das coisas do país, sem desmerecer os demais, claro que cada um tem o seu autor predileto,
ele é diretor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Então, hoje a conexão envolve também a Emerge, né, o que muito nos dignifica, e professor de várias instituições, destaco aí onde obteve seu doutorado, Universidade Estácio de Sá, onde é professor do programa de mestrado e doutorado, autor aqui de várias obras destacadas, e sem dúvida alguma, para mim, é uma grande referência nesse tema de direito das coisas. Eu vou começar com o desembargador Marco Aurélio, já trazendo aqui o tema, digamos assim, dos últimos dias, né? Para aqueles que acompanham as redes sociais, ontem houve uma matéria no Instagram sobre locação por aplicativos em condomínio, e eu fiz lá até uma enquete no meu Instagram, né? Eu faço de propósito para provocar, e eu provoco também muitos seguidores, né? O que eu não posso admitir, não admito, é falta de educação, né? Aí eu sou o moderador da minha rede, eu sei bem o que eu faço. Mas é curioso ver gente lá dizendo e falando em comunismo, né? É uma coisa assim, fora. A gente está falando de propriedade privada, condomínio, né? E decisão da maioria, e gente falando em comunismo. Mas aí eu rio só, é só para a gente se divertir mesmo, porque está totalmente fora de contexto e de propósito, né? É aquilo que eu falo: o sujeito come aquele biscoito clube social andando na rua, vai ser acusado de ser comunista, porque está comendo, tá lá, clube social, então é comunista. Realmente são tempos complicados. Mas, já provocando o Marco Aurélio nesse tema, eu lembro bem que existiam duas propostas quanto a essa alocação por aplicativos, ô Marquinhos. E a sua proposta foi a proposta da liberdade, né? Que a restrição para que esteja presente, ela tem que ser aprovada em assembleia. Só que na sua subcomissão você foi vencido. Prevaleceu que está proibida a alocação por aplicativo, né? E para que ela seja possível, precisa constar por decisão de assembleia ou previsão na convenção, se me falha a memória, né? Eu quero dizer aqui que eu fui o relator geral, e eu procurei, nos livros que eu fiz a primeira relatoria, e Coisas foi um deles, Contratos, Coisas, Digital e Sucessões, preservar as vontades das subcomissões. Então, se prevaleceu lá, eu também achei que deveria prevalecer na relatoria geral. Eu acho que as duas vertentes estão bem fundamentadas. O que a gente não pode ter mais é falta de regulamentação, né? É isso. Eu não tenho predileção por nenhuma das duas correntes. Eu só não tenho predileção pelo jeito que está agora, essa loucura que está o tema, né? Quero dizer também aqui para vocês que a professora Rosa também concordou. Ninguém fez emenda em sentido contrário e passou. Agora, se o Congresso Nacional achar melhor essa visão do desembargador Marco Aurélio, tudo bem, né? Então é isso, Marquinho. Já introduzindo ao tema, eu gostaria que você deve estar feliz, né, que sua posição foi muito vitoriosa ontem. Então já te passo a palavra aí para 25, 30 minutos, começando com esse tema. Eu já vi essa tua aula para você dar o seu show aí sobre o livro Direito das Coisas. É uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Querido irmão Flávio, a quem eu chamo de Tarta, e eu sou o Marquinhos. Receba meu fraterno abraço, sempre saudoso. O Rio de Janeiro sente muito a sua falta, então venha mais vezes. Receba o meu fraterno abraço extensivo a toda a sua família, que também é minha. Quero saudar o meu querido amigo João Quinelato, professor, grande professor de Direito Civil, que hoje brilha na ESA do Rio de Janeiro. Tem visto a ESA crescer demais nos últimos tempos. Eu fico muito feliz, porque eu sei que foi uma criação de um outro grande civilista, o professor Silvio Capanema de Souza, foi quem idealizou a Escola Superior da Advocacia no Rio de Janeiro, quando ainda era advogado e depois foi desembargador pelo Quinto Constitucional. Você, como grande civilista que é, Quinelato, tem seguido muito bem os passos do nosso querido mestre. Recebo meu fraterno abraço. Também o César Penini, amigo querido, grande especialista em direito condominial. Tive a honra de prefaciar uma obra que o professor César Penini escreveu, muito boa, muito clara, muito objetiva, precisa, e
receba também, igualmente, meu fraterno abraço. Quero também agradecer à equipe técnica da OAB ESA de São Paulo e do Rio de Janeiro, que sem essa equipe nós não conseguimos trabalhar. Como eu falo sempre na EMERG, dá tudo certo. Por quê? Porque tem nos bastidores uma equipe que trabalha com denodo. Olha aí, ó, 7h16, e nós temos aí a técnica da ESA de São Paulo nos amparando. O querido professor Flávio Tartucci iniciou com uma provocação. Eu tinha aqui preparado um script para falar de posse, mas ele jogou a gente para o condomínio edilício, que foi o que badalou esse domingo, né? O Estado de São Paulo trouxe uma matéria de página inteira falando da locação de curtíssima temporada por aplicativo, e é um dos grandes temas que a gente tem hoje, né? Basta dizer que, quando o STJ se viu na contingência de enfrentar o tema, de 5 ministros, 3 caminharam numa linha, 2 em outra. Então, é uma questão que realmente, no meu modo de ver, não há certo nem errado. Porque é errado, e aí eu ombreio com o Flávio, é não ter regulamentação. Depois de tanto tempo de utilização, bilhões de dólares que movimentam a locação por aplicativo, e a gente ainda não ter uma regulamentação. Esse é o pior dos mundos, né? O que, com relação ao condomínio edilício, nós temos hoje? Uma primeira visada que eu vou chamar de ultraliberal. Qual é a visada ultraliberal? Condomínio edilício não pode proibir. Seja residencial, não residencial, não pode proibir. Direito de propriedade, artigo 5º, 22. Autonomia privada, economia de compartilhamento, que é uma realidade. Seria como segurar o vento com as mãos, simplesmente proibir. A semelhança do que tentaram fazer com o Uber. Os mais jovens talvez não saibam, mas quando o Uber se estabeleceu no Brasil, nós vimos greve de taxista, vimos carreatas de taxista fechando estradas das grandes capitais. Falo do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, que eu me recordo, 2 movimentos. Um, na ponte Rio-Niterói, fechou tudo, e o outro, na Avenida Brasil, brigando com o Uber, que o Uber não tinha controle, que o taxista tinha que se submeter ao município, uma permissão administrativa com regulamentação, que o carro tinha que ser novo, que estava chegando esse aplicativo para destruir os taxistas. O que aconteceu? Vamos pular e vamos chegar até hoje. O que aconteceu? Vários taxistas utilizam o Uber e vários motoristas de Uber têm táxi. Me lembro de uma vez, vindo de São Paulo, aliás, fui lá dar uma aula, eu lembro bem, pedi um Uber, o taxista chegou, não pode, não pode. Eu tive que pegar o táxi com medo de sofrer violência. E hoje? Nada disso. Convivem harmonicamente. É fantástico o Uber, é fantástico o táxi. É maravilhosa a possibilidade de alguém, por exemplo, vir da Baixada Fluminense no centro do Rio, 4 trabalhadores,
dividirem a tarifa do Uber. Já no aplicativo, eles pagam no cartão de crédito, cada um 25%. Finalidade do contrato é realizada com um custo muito menor. Então, há essa primeira corrente. E a gente podia chamar de ultraliberal, a falta de uma melhor nomenclatura. O condomínio não pode proibir. A segunda vertente, ela diz assim: o condomínio pode proibir. A regra é a liberdade. Então, se eu sou o titular da unidade autônoma 201 do condomínio edilício Nossa Senhora das Flores, eu vou alugar por Airbnb ou outro aplicativo e ninguém tem nada a ver com isso. Entretanto, o condomínio edilício pode utilizar da sua energia democrática, reunir-se em assembleia e vedar locação de curtíssima temporada, hospedagem atípica por aplicativo no condomínio. A regra seria: pode, salvo proibição. E essa proibição, isso eu estou de acordo também, não pode ser apenas com alteração da convenção. Alterar a convenção é mais difícil que emenda constitucional. Então, eu acho que isso aí a gente tem que refletir. Me lembro, Flávio, que eu tive esse papo com a professora Rosa e tinha muita redação no código e no anteprojeto que falava sempre em alteração da convenção. E nós chegamos, eu, você, a professora Rosa, olha, vamos menos. Basta uma alteração assemblear. Repito, é mais fácil uma emenda constitucional do que a alteração de convenção. Então, ficaria, pode, salvo uma desautorização assemblear. É a segunda perspectiva. É uma perspectiva liberal, na qual, com devido respeito às opiniões em contrário, hoje eu me filio. Pelo menos na convicção que tenho hoje. É o meu pensamento. Né? Pode, porque há autonomia privada, há o direito de propriedade, é uma economia importante de compartilhamento, circulação de riqueza, nós temos um fomento ao turismo, às viagens a menor custo, né? Favorecendo que pessoas com menor renda tenham a ocasião de conhecer a praia dos seus sonhos, de ir à serra aonde queria. Enfim, me parece que essa movimentação é o que nós temos hoje. Semelhança, por exemplo, no time sharing, do Uber, eu vejo vou chamar Airbnb como um bom empreendimento. E digo pessoalmente, na pandemia, salvou a minha incolumidade psíquica, que duas filhas, uma tinha 14, a outra 6, 5. Não fosse o Airbnb com as minhas fugas para as serras, eu não sei como é que eu estaria hoje. A única coisa que eu exigia era o quê? Uma boa internet. Que fiz sessões, atendi advogado, despachei liminares em várias casas que aluguei no Rio de Janeiro, seguras, porque fui daqueles que tinha receio até de colocar o lixo no corredor, respeitei com muito afinco
o que a ciência nos dizia sobre o Covid, embora tenha contraído, ainda que tenha utilizado todos os mecanismos de defesa, a minha família inteira contraiu, mas graças a Deus estamos todos bem. E a terceira perspectiva é a que prevaleceu no anteprojeto, que eu vou pedir licença, apesar da hora, né? Os advogados cansados do dia, mas o artigo ficou bem redigido. O relator geral é muito bom, não sei se vocês conhecem. Então, ele sabe fazer norma jurídica. Ficou assim, parágrafo 1º do 1336. 1336 é aquele dispositivo do são deveres do condômino. Então, o parágrafo 1º ficaria assim. Nos condomínios residenciais, o condômino ou aqueles que usam sua unidade, vejam a diferença, salvo autorização expressa na convenção ou por deliberação assemblear, não poderão utilizá-la para fins de hospedagem atípica, seja por intermédio de plataformas digitais, seja por quaisquer outras modalidades de oferta. Como já adiantou o professor Flávio, eu fiquei vencido. A minha comissão tinha 4 membros. Os 3 entenderam exatamente no sentido que está. Eu fiquei vencido, o relator vencido. Não quis propor emenda, exatamente porque, com toda franqueza, seja o que está aqui, seja pode, salvo proibição, é um caminho que o parlamento que deve decidir. A comissão ela contribui com o parlamento, trazendo tecnicismo. Então, é técnico o parágrafo 1º? É técnico. Tem fundamento? Tem. Então, vamos ver. E vamos ver o que vai. Não tenho apego nenhum. Né? São 16 anos que eu voto em colegiado. Quantidade de vezes que eu já fiquei vencido, não está no gibi. Então, não estou nem aí. É uma perspectiva. E essa perspectiva tem muito fundamento também, porque eu me recordo de participar de debates em associações que envolvem administradores de imóveis, condomínio, e tem sempre aquele advogado que faz a seguinte colocação: doutor, mas tem um condomínio que tem 12 unidades, são 10 moradores já com uma certa idade, ali ninguém tem preocupação com segurança, uma unidade vai ter locação por curtíssima temporada, pode desequilibrar a harmonia do condomínio. Legal. Então, eu acho que uma coisa, eu acho que eu estou convencido. Há que se ter um espaço para a deliberação democrática da Assembleia Condominial. Há uma dúvida pequena se a Assembleia vai proibir ou se a Assembleia vai autorizar. Não me parece relevante. O que me parece relevante é deixar a Assembleia condominial, quem sabe se o condomínio tem tanta maturidade que consegue colocar isso na convenção. Eu não sei. Aqui no meu condomínio eu acho muito difícil, porque são muitas unidades. A Assembleia seria mais fácil do que propriamente a convenção. Então, essa é exatamente a discussão que nós temos. Vamos aguardar, não podemos olvidar que o aspecto econômico
tem que ser considerado, né? Eu vou trazer o aspecto também social, vou trazer aqui algumas questões para reflexão, como, por exemplo, unidades autônomas aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, estavam absolutamente destruídas, que as pessoas adquirem, como se diz, eu não sei se essa expressão é comum no Brasil, mas é comum no Rio de Janeiro. As pessoas adquirem na bacia das almas. Vale dizer, aquele apartamento todo destruído. Vai lá, investe, movimenta ali o dono da lojinha ali de baixo, que vende parafuso, que vende cano, que vende cola, vende teto lá, que vai ter que rebaixar. O outro da outra esquina que tem o colchão, vai comprar o colchão. O outro vende uma geladeirinha. E aquela unidade que era destruída, ela passa a ser um apezinho, um loft. E aquele gringo que não vinha para o Rio de Janeiro passa a vir e gastar dólar, euro no Brasil. E talvez não seja do agrado dele a hotelaria, mas seja do agrado ficar em uma unidade autônoma. E aquele aposentado, aquele até servidor público com algum recurso, pegou aquele recurso, ao invés de investir no mercado, que fica o dinheiro pelo dinheiro, e a gente não cresce, ele acaba comprando colchão, contrata pedreiro, contrata mestre de obras, contrata engenheiro, e torna aquele edifício, que era um horror, que era uma cabeça de porco, como se diz aqui, no Rio de Janeiro, um belo edifício, apto a receber turistas, movimentar a economia. E o que eu falo pelo Rio de Janeiro, tenho certeza que falo pelo Brasil inteiro. Então, essa questão econômica e social, ela vai embasar o debate no Congresso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Então, vocês já devem estar vendo que a minha perspectiva ela é mais liberal, da possibilidade de nós incrementarmos essa ferramenta da economia compartilhada. Né? Não me agrada, por exemplo, cidades que fecham os olhos para o Uber, para proteger taxista. Fecham os olhos para o Airbnb, para proteger a hotelaria. Tem espaço para todo mundo. Quem é competente se mantém. Vai saber captar a sua clientela. Quem não é, vai ficar fora. Isso é como eu vejo essa questão, meu querido amigo Flávio, César e Quinelato. Eu não sei se eu continuo com a posse ou se a gente trava um debate sobre o tema. Vou avançando, né? Então, vamos em frente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de posse. Posse, vocês sabem tanto quanto eu, que é o tema mais fácil do direito civil, né? O Flávio falou que, aliás, Flávio, mesmo sem merecer, um jurista, um civilista do seu naipe, falar de público, que você me considera um dos maiores especialistas em direito das coisas, no Brasil é motivo de eu ficar uma semana sem cumprimentar ninguém, de tão metido que eu vou ficar a partir de hoje. Mesmo sem merecer, eu quero também de público te agradecer. Mas, na realidade, vocês não sabem, eu vou confidenciar. Acho que eu nunca falei isso. Vou falar para essa do Rio
para a ESA de São Paulo, a ESA do Rio, que me carregou no colo. Eu tive apoio da ESA para o quinto constitucional, quando eu entrei para desembargador. Então, já minha gratidão à ESA e ao AB do Rio de Janeiro. Acho que eu nunca falei isso. Eu comecei a dar aula de Direito das Coisas, que eu fiz um concurso na Cândido Mendes do Centro para Direito Civil. Tinha uma vaga e eu passei em primeiro lugar. Uma época que eu conheci um pouquinho de Direito Civil. Tive essa alegria. Fiz para processo, fiquei em segundo lugar, tinha uma vaga. Abri o civil, fiquei em primeiro lugar, comecei a dar aula. Ninguém queria dar aula de Direito das Coisas. Ninguém. Capanema, parte geral, obrigações, contratos. ZACI, obrigações e família. Uma pleiade de civilistas tinha na Cândido Mendes, que era uma universidade, uma faculdade extraordinária. Ninguém queria Direito das Coisas. Para onde eu fui, para onde ninguém queria. Então, eu dava aula amanhã, ia para a Defensoria Pública, voltava à noite, e as turmas todas de Direitos Reais eram minhas. Exatamente porque ninguém queria. Quando eu ganhei mais um pouquinho de moral, eu saí de Direitos Reais, aí fui dar aula de família, que é a melhor matéria para dar aula na graduação. Podem ter certeza. Você fala de sexo, fala de traição, porra, sacanagem, o aluno adora. Agora, reais você fala de posse, propriedade. Ninguém atura e ninguém entende aquela porra. Imagina o cara com 22 anos tentando entender a diferença de posse, detenção e propriedade. Era um verdadeiro delírio. Aliás, o professor Leone também. Assim, eu dou aula de família e sucessões. E era eu lá no Direito de Arte. Mas vamos falar de posse, que é esse instituto tranquilo. O que nós temos aí de novidade no anteprojeto? Primeiro, o seguinte: a duras penas, e com apoio da Relatoria Geral, nós conseguimos, de alguma forma, trazer a consideração na definição de posse, que vocês sabem tanto quanto eu, é a exteriorização da propriedade na perspectiva adotada no Código de 16 e repetida de 2002, da teoria objetiva de Ehring, posse, exteriorização da propriedade. Teoria objetiva. Não que ela seja apenas isso, mas, efetivamente, é possuidor aquele que passa aos olhos dos outros como se fora proprietário, ou pelo menos com algumas parcelas da propriedade. Por que a gente diz com tranquilidade que o locatário é possuidor? Que ele tem o poder de uso. Por que a gente diz com tranquilidade que o locador é possuidor? Que ele tem o poder de fruição. Ele recebe frutos, os aluguéis, não é verdade? Ele tem o poder de disposição, ele tem o poder de reaver. Então, locador, possuidor indireto, locatário, possuidor direto. Artigo 1197 do Código Civil, afinado com a teoria objetiva de Ehring. Legal. Agora, o que sempre provocou muita controvérsia? É se poderia existir posse sobre bem incorpóreo. Ninguém tem dúvida que eu tenho posse e propriedade sobre esse copo d'água, que, aliás, é meu. Se eu tivesse na escola de magistratura, que era onde eu iria dar essa aula, eu ia estar com um copo da Emerge de água. E eu seria um mero detentor. A posse e a propriedade pertenceriam à Emerge.
mas eu estou na minha casa, no escritório da minha casa. Então, posse e propriedade desse copo pertence a mim, desse bem móvel. Muito bem. Então, sempre se discutiu se era possível bens imateriais serem objeto de posse. Como, por exemplo, patentes, marcas, energia elétrica, direito autoral. E, na realidade, se a gente for parar para pensar, que a definição de posse é a exteriorização da propriedade, nenhum desses direitos de propriedade não poderiam ser objeto de posse. Então, nós trouxemos à consideração a possibilidade, como está aqui. A posse do 1196 caput também se aplica aos bens imateriais, no que couber, ressalvado o disposto em lei especial. Por exemplo, a possibilidade de posse sobre patentes industriais, sobre marcas. Sim, o titular de uma marca esteja sendo vulnerado no seu direito, pode propor uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar, por exemplo, na Justiça Federal? Sim, ok, plenamente possível. Agora, direito autoral já não cabe. A jurisprudência do STJ corretamente diz que as ações que gravitam em torno de direitos autorais, elas se tornam concretas no âmbito da responsabilidade civil, da indenização. Mas por quê? Porque eu não posso reintegrar na posse de uma música que eu fiz e que está sendo cantada pela Marisa Monte. Eu também não posso pedir a reintegração de posse de uma peça teatral, de uma representação dramática que está sendo apresentada na direção e na autoria do Miguel Falabella. Essas questões, elas se resolvem, a lesão se resolve na pena de dano. Mas marcas e patente é possível. O que não dá, com todo respeito, é para fechar os olhos para posse e propriedade de bens imateriais. Vejam, meus amigos, as criptomoedas, vejam a herança digital, me acompanhem, por exemplo, no multiverso. Né? Hoje se discute, por exemplo, se é possível um estupro virtual, um bonequinho da Joana ser estuprada, no multiverso pelo bonequinho do João. Essas realidades imateriais, elas estão aí e elas vão aumentar. Por isso que no livro de Direito Civil Digital há uma preocupação muito bem elaborada, tanto pela subcomissão como pela relatoria geral, em fazer um direito civil digital principiológico, com cláusulas gerais, com conceitos jurídicos indeterminados, que essa realidade virtual que hoje nos espanta, nos espantará muito mais ainda, eu não tenho a menor dúvida. Então, o Código Civil, vejo assim, tem uma possibilidade de se modernizar com o acatamento de posse e propriedade de bem material. Propriedade de bem material não dá nem para, sinceramente, dizer que é controvertido.
que a Constituição, como garantia fundamental, após dizer que é garantida a propriedade, ela garante também expressamente um inciso próprio, nem precisava, mas diz, é garantida a propriedade intelectual, dos direitos autorais, nas marcas, nas patentes. Então, dizer no 1228 que é possível propriedade de bem imaterial é chover no molhado. Não me traz nenhuma necessidade de debate. A posse, sim. A gente não tem tempo para falar das controvérsias históricas do tema, dos debates de processo civil que existem sobre a questão. Seria melhor resolver na obrigação de fazer do que na possessória, que nós já teríamos instrumentos na tutela de evidência, na tutela de urgência, que não tornariam necessária a ação possessória típica, é um debate que daria uma palestra inteira. Mas com relação à propriedade, não quero nem falar. Ainda no âmbito da posse, nós estamos sugerindo uma concretização de um enunciado muito útil, que é aquele que vai dizer, enunciado do CJE, que vai dizer que o detentor pode fazer a autotutela da posse. Imagine, estou aqui conversando com vocês, tenho um terreno lá em Petrópolis, uma casa de campo, né, que eu, se eu fosse tão abastado quanto o João Quinelato, eu teria uma casa em Itaipava. Fosse eu tão abastado quanto o Tartuço, aí eu teria uma casa lá em... Onde é mesmo, Tartuço? Na praia lá? Barra da Tijuca. Não, em São Paulo. Você ficou de me convidar e não convida. Guarujá. No Guarujá. Mas eu Tartuço, prefiro você o Barra quer? da Tijuca. Olha, nasceu em Minas, formou-se em São Paulo, veio ao Rio de Janeiro, dar aula na ENERJ, só para arrumar uma namorada. Arrumou uma namorada, noivou e casou. Aí volta para São Paulo e ele pegou essa mania carioca. Sabe qual é a mania carioca? Fala assim, porra, passa lá em casa, pô, tô com saudade. Só que ele não dá o endereço. Então, eu estou doido para conhecer a casa dele no Guarujá e ele não me convida. Mas tudo bem, um dia eu chego lá. Mas aqui na Barra eu já fui. Churrasquinho, a pinga é por conta dele. Mas a carne a gente que tem que levar. Então, olha aqui. Tá, o Flávio está aqui, está lá no Rio de Janeiro, está no São Paulo. Tem a casa no Guarujá. Tem um caseiro no Guarujá. O João Quinelado, até hoje, quando ele dá aula de posse, ele dá o exemplo do caseiro. Ninguém aguenta mais isso. O Perini, quando vai falar de obrigação indivisível, ele fala da entrega do cavalo. O civilista é uma tralha. Aí o aluno do Perini fala assim, professor, posso falar entrega de um carro? Aí ele fala, tá bom, mas obrigação indivisível é a entrega do cavalo. Detentor é o caseiro. O aluno fica achando a vida inteira isso. Então, o Flávio está aqui em São Paulo, tem o caseiro dele lá no Guarujá, e tem aí, ó. Qual o nome? Aí, está lá. Imagina que alguém está tentando cometer um esbulho. O cara tem que ser macho
para cometer um esbulho contra o Flávio. Hein? O cara é faixa preta, karatê, e o bicho é bravo. Mesmo que não fosse, eu não cometeria esbulho. Mas o sujeito não sabe, foi lá, cometeu esbulho. Por que o detentor, o caseiro, não pode fazer autotutela? O caseiro tem que ligar para ele em São Paulo, ele ir para lá, e aí a agressão à posse já aconteceu. Então, nós estamos colocando no 1198 a possibilidade de o detentor expressamente fazer a legítima defesa da posse, a autotutela da posse. Não podemos olvidar que a responsabilidade civil pode cair na conta do possuidor. A criminal, não. Mas a civil, sim. Porque todos nós sabemos que o ato ilícito do preposto responsabiliza o patrão, objetivamente. Então, vamos dizer que o preposto do Flávio se exceda, dá um tiro na pessoa, mata a pessoa que tentou invadir uma parte do terreno. Criminalmente, é claro que não. Mas esse excesso de legítima defesa pode vir a responsabilizar, sim, o patrão. Então, é muito importante pensarmos nisso. Imagina, o celular não está funcionando direito, o funcionário do Flávio liga para o Flávio, doutor Flávio, estão invadindo aqui a terra, o que eu faço? Aí está achando. Aí o Flávio diz assim, eu vou entrar com a liminar, vou entrar com a liminar, fica tranquilo que eu vou pegar uma liminar. Aí o funcionário dele fala lá, é liminar, doutor? É liminar? É comigo mesmo. Lá e pum, elimina o invasor. Ele vai responder civilmente, criminalmente, obviamente que não. Isso é uma questão importante. Ainda na posse, importante falarmos da interversão do caráter da posse. Imaginem que eu sou locatário do pai do César Penin. Celebramos a locação em 89. Estou no imóvel, 94, pai do César Perini morre. O espólio dele fica inerte. Nem arrola o imóvel. Talvez nem saiba daquele imóvel. E eu estou ali, 94, 2004, 2014, 2024. Nesse período de tempo, o que eu fiz? Já aluguei o imóvel, construí uma seção, fiz benfeitoria, estou agindo como se fosse o próprio dono do bem. Então, eu fui locatário em 1994, em 2004, em 2005, em 2002, 2007. Só que já não sou mais. Então, eu tenho a oportunidade de convencer o juízo de que exerço a posse com ânimos nome. E assim ficará, se for aprovada, a redação do 1203, parágrafo único. O 1203 caput você pode consultar. Ele diz, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Isso já nos levou a apresentar uma proposta de enunciado que foi aprovada, o enunciado 237, na 4ª Jornada de Direito Civil, baseado nas lições do civilista mineiro falecido, professor Darcy Bessone.
Orlando Gomes também entendia assim. É o enunciado 237, que aí, no trabalho de revisão do Código, esse enunciado é muito prestigiado. Nos tribunais estaduais, também há alguns precedentes no STJ. Há mais nos tribunais, porque é matéria de fato. Mas há precedente no STJ dizendo essa questão de fato, súmula 7, é possível, não conheço o recurso especial. Se aprovado, ficará assim. Haverá modificação da causa da posse quando o então possuidor direto comprovar ato exterior inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto. Sempre indagam, eu já fui provocado em alguns debates, palestras, qual o momento em que se daria a inversão do título da posse? Seria quando parou de pagar o aluguel, no meu exemplo? Seria quando morreu o locador? Seria quando foram apresentadas as primeiras declarações no inventário e não foi arrolado bem? Seria na homologação do formal de partilha? Eu não sei. Eu respondo a essa pergunta com uma pergunta, que é uma provocação que eu acho que cabe. Qual o momento em que se formou a união estável entre o casal? São questões que nós tentamos dar segurança jurídica, estabilidade, adoraríamos ter um prazo, mais de ano e dia, termos uma definição, só que nós não temos. Muitas vezes, sequer a união estável ela é formada quando se faz a escritura no cartório. Todos nós sabemos disso. A união estável se formou quando ela esqueceu a escova de dente na casa dele, deixou lá. Quando o casal foi na churrascaria e ele comprou uma rosa vermelha, colocou no restaurante e tirou uma foto. Ninguém sabe. Né? São situações que o fato é levado à apreciação jurídica e muitas vezes leva a que o julgador tenha que dar efeito ex tunc, de acordo com a prova que é produzida. Por isso que eu acho que o Código Civil 1203 cap muito inteligente. É a mesma redação do Código Civil de 16. Olha que lindo. Salvo prova em contrário. Então, essa matéria é matéria de processo civil, não é matéria de direito privado. O direito privado diz assim, é possível. O professor Caio Mário entendia o contrário, entre outros civilistas. O professor Caio Mário afirmava, posse precária não convalesce nunca. Interpretação a contrário senso do artigo 1208 do Código Civil, que admite convalescimento de posse injusta e posse clandestina. Como nada fala da posse precária, a posse precária não convalesceria. Clóvis Bevilacqua, Caio Mário, entre outros. Não me parece adequado se nós enfrentarmos essa questão sobre o paradigma da operosidade e da função social da propriedade prevista na nossa Constituição e também no 1221. Eu vou dar um salto aqui, tá? Tinha mais algumas questões sobre posse, de sua menos importância. Por exemplo,
previsão expressa de que a boa-fé do possuidor cessa pela citação no processo ou por qualquer outro meio extrajudicial que indique que existe uma outra pessoa possuindo aquele bem, ou melhor, direito. Vamos imaginar, eu adquiri o bem do Quinelato. César Perini está com o bem. Eu adquiri, Quinelato transmitiu a posse, o César Perini esbulhou do locatário do Quinelato, vamos dar esse exemplo, e eu adquiri. Eu notifico César Perini e digo: senhor César Perini, o senhor está no imóvel há 6 meses. Devo dizer que eu adquiri a propriedade e a posse do titular da posse e da propriedade. Aquisição derivada, intervimos, a posse é minha. Então, te dou o prazo de 30 dias para sair do bem. César Perini não sai. Proponho a possessória, o juiz me dá uma liminar. A liminar é dada, a citação acontece depois, mas quando cessou a posse de boa-fé, eventualmente do César Perini, no dia que ele foi notificado. Já era difícil ele convencer o juízo na sua boa-fé, mas, eventualmente, frente ao Quinelato, ele conseguiria. Era uma locação verbal, o locatário abandonou, o imóvel estava vazio, e ele foi lá e entrou. Então, talvez, frente ao Quinelato, ele poderia convencer o juízo da boa-fé, não da justiça, que a posse é do Quinelato. Mas quando veio a posse e propriedade para mim, e eu avisei ao Perini, sai, que é meu, ele resistiu. Ele resistiu, fez benfeitoria, vai perder tudo. A partir do momento em que foi notificado. Já não tem indenização, já não tem direito aos frutos, já responde civilmente com outra característica, assume ele o fortuito, ele traz para si o fortuito porque está de má fé. Tem outras questões aqui que a gente poderia falar, mas quer interromper, Flávio, eu continuo. Não, eu acho que, meu amigo, eu acho que agora a gente, já são 8 horas, a gente podia passar agora para o César e eventualmente a gente debater alguns assuntos. O que você acha? Não, estou dentro. Tem muita coisa, seria bom, César, para... Não sei, César, a gente nem combinou. Peço desculpas já adiantado se você não se preparou para isso. Mas como você é uma grande autoridade em condomínio de lixo, talvez fosse interessante para a audiência falar um pouco desse tema, não sei. Sim, sim. Meus amigos, sem querer interrompê-los, eu vou pedir licença a vocês que eu tenho um voo para a nossa querida São Paulo ainda hoje. Então, eu estou Ah, indo para a terra do Tartuce. Espero que eu consiga, inclusive, encontrá-lo para tomar um café, mas eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Vou continuar ouvindo aqui do carro e do aeroporto. Vai ter indo para o aeroporto agora. Então, estou me despedindo aqui, dar um Boa beijo em viagem. vocês aqui, desejar um excelente finzinho de live aqui. Vou ficar assistindo, seguirei assistindo. obrigado, meu amigo. Boa viagem. E Boa até a próxima. viagem, querido. Muito bem, então vamos fazer essa ponte aqui, já aproveitando a ponte aérea do João Quinelato. Então, vamos agora, acho que o César pode até trazer uma análise a respeito das questões condominiais que geram muitas dúvidas. O César, como já disse, aqui é nosso professor da ESA, trabalha comigo lá na Escola Paulista de Direito há muitos anos, na pós e no mestrado, é o coordenador adjunto do nosso mestrado,
Como disse aqui, o desembargador Marco Aurélio trabalha aí diretamente com direito condominial, além de ser advogado e professor, lida com as questões condominiais. Então, sem mais delongas, para motivar o debate nesses assuntos, direito condominial, além do que foi dito aqui pelo desembargador Marco Aurélio, César Peguini tem a palavra aí por 30 minutos. Obrigado, professor Flávio, obrigado, o que ele disse para o professor Marco Aurélio, duas referências máximas da minha vida. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que é uma grande felicidade poder estar trabalhando nesse projeto, nessa conexão importantíssima que nós temos da nossa audiência qualificada. Eu vou tentar diminuir os agradecimentos e, de certa forma, poder atingir o nosso objetivo. E aí, depois de ouvir o professor Marco, né, fica difícil, né, Marquinhos? Porque, assim, os temas que nós temos são sempre verticais e bem profundos nas questões relacionadas ao Instituto do Direito Real, da posse e os seus temas correlatos, por conta de que nós estamos diante praticamente de um instituto de 3.000 anos de idade. Então, nada é por acaso. Nós temos o termo tradição, que poderia ser eventualmente substituído por entrega do bem, mas nós não podemos, por conta de como a publicidade se apresenta. Nós tínhamos a antiga tradiction, né? Então, o ato de entregar é uma solenidade e, por conta da tradição desse instituto, nós mantemos estas características. Eu gosto de dizer que as pessoas matam e morrem por torno da posse da propriedade, isso não vai mudar na história da humanidade. Se você for pegar todas as pessoas que, de certa forma, trabalham, vamos dizer assim, com coisas com lastro, coisas sem lastros, pouco importa, todas elas têm, de verdade, o interesse por trás do direito da posse da propriedade, porque nós estamos diante de uma verdadeira ferramenta finita. Diferente de bens imateriais, né, professor? Nós temos uma situação em que a própria posse, a propriedade dos bens materiais, não dos bens materiais, tem, na verdade, eu gosto de dizer assim, seus marcos de divisão. Então, mexer com isso é muito complicado. Antes de falar eventualmente sobre condomínio, o tema que me foi pedido, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui nos acompanhando e registrar de verdade o trabalho que foi entregue pela comissão. E claro que a relatoria ganha, nesse exato momento, os parabéns, Marco, mas de verdade, além disso, demonstrar o trabalho que foi entregue, né? Eu gosto muito de verdade, de mostrar para a nossa audiência o trabalho que foi realizado. Para quem não conhece, o livro do Direito das Coisas ele começa no artigo 1196 e termina no artigo 1510 do Direito Real de Laje. São 314 artigos, sem contar as alíneas, né? E aí eu tomei a liberdade de poder fazer uma pesquisa rápida para o nosso trabalho de hoje e fiquei muito feliz com o resultado. E a comissão simplesmente apresenta alterações em 163 artigos. Eu disse 163 artigos. Ou seja, desembargador, nós estamos diante de um trabalho verdadeiro, de um trabalho que propôs modificações importantes, ainda que existam alguns discursos no sentido contrário, de que, de fato, nós tivemos alterações em 2004, 2011, 2013, 15, 17, 18, 19, 22, 23, e agora, recentemente, 24, por conta dos juros estabelecido por conta das taxas condominiais. O que eu quero dizer sobre isso era que, de fato, era necessária uma revisão. De fato, é uma revisão. Quando você tem 314 artigos e propõe alterações em 163, ainda que sejam alterações pontuais, viu, desembargador? Por exemplo, a correção do termo remissão, importantíssima, que se apresenta no texto que está sendo projetado, a revisão em alguns dispositivos, desdobrando eles em parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, ou vice-versa, para que a gente tenha o que o professor Miguel Reale, no Código Civil de 2002, apresentasse o princípio da operabilidade. Então, eu quero deixar um parabéns para a Comissão de Coisas e quero deixar um parabéns para a Relatoria Geral desse trabalho. Eu fico imaginando isso em Brasília, 5 ou 4 dias seguidos de debates assim pesados e as suas respectivas contribuições. O que eu consegui perceber mais uma vez, e claro, eu estou aqui para poder, de fato, escutá-los, né, é que houve um respeito muito grande nas formas de redação ou de alteração legislativa nesse sentido. Ou seja, tentar evitar ao máximo trazer temas polêmicos que de verdade vão travar o projeto, trazer temas consolidados em julgados do STJ,
Para quem conhece os enunciados do Conselho da Justiça Federal, percebe que existem muitas contribuições em vários dispositivos consolidando esses entendimentos, e, de certa forma, não modificar o que não era necessário. Então, quando nós temos aí quase um pouco mais da metade, a gente respeita toda a alteração legislativa anterior. E nós temos contribuições em todas as frentes. Em posse, propriedade, vizinhança, condomínio muito afetado, viu, gente? Nós temos 27 propostas de alteração legislativa, muita coisa relacionada à multipropriedade, é verdade, mas nós temos propostas estruturais na questão específica do capítulo e da seção dos condomínios. Propostas de alteração em sistemas de alienação fiduciária em garantia, na propriedade fiduciária, nos fundos de investimento imobiliário, nos direitos reais de gozo e fruição, nos direitos reais de garantia, nem a Anticrese passa em lesa, né? Nem a própria Anticrese passa em lesa por conta da reorganização do dispositivo, e, por fim, 2 dispositivos sobre o direito real de laje. E aí, vejam o trabalho que, de fato, foi apresentado. E é isso que eu gosto de demonstrar, desembargador, de verdade, é o conjunto da obra e, de fato, os debates que foram correlacionados por trás disso. Então, eu posso dar exemplos em cada um desses tópicos de elementos estruturais. Eu vou tomar liberdade, desembargador, de simplesmente não verticalizar, mas só para quem está conosco tentar entender o impacto de certas coisas que aconteceram em cada um desses tópicos, né? Uma das questões que eu gosto de colocar, por exemplo, é a questão específica do artigo 1198, que trata da posse, do termo precário para abuso de confiança. Uma luz, porque eu, desembargador, já em minhas aulas, eu gostava de dizer o seguinte, olha, esbulho, roubo, olha a analogia do direito penal, né? Artigo 115, artigo do Código Penal de Roubo. Quando nós falamos de posse clandestina, furto. E quando nós falávamos de posse precária, eu dava o exemplo de estelionato, que é obter posse mediante abuso de confiança. Abuso de confiança é a palavra-chave aqui dentro, já trabalhando o fenômeno jurídico da posse. Então, me parece que foi uma alteração legislativa, além das que já foram colocadas aqui, muito importantes, né? No tópico específico de propriedade, pessoal, tem uma coisa que eu gosto de colocar, que me pareceu uma vocação muito interessante, não é? De uma extrajudicialização em vários dispositivos. Isso eu tenho certeza que há um dedo da relatoria geral, por conta dos meios adequados de solução de conflitos, mas um tema antiguíssimo, desembargador, que me chateava, era a ideia do abuso do direito de propriedade e do abuso do artigo 187 do Código Civil. Era aquela dúvida se eu precisaria de elementos subjetivos do abuso do exercício do direito de propriedade do artigo 1228, parágrafo 3º, porque ele dizia que ele tem que ter vantagem e ânimos de prejudicar outro. Com o artigo 187, com o diálogo existente entre eles, me parece que, de certa forma, esse é um tema que a gente acaba pacificando, dizendo que basta o exercício abusivo do direito de propriedade, sem qualquer tipo de intenção ou vantagem nesse sentido. Essa é uma questão extraordinária. Desembargador, ainda indo nas questões de vizinhança, não é? Tem um tema que eu achei extraordinário, especialmente dizendo que as ações demolitórias do artigo 1280 devem ser entendidas como caráter e medida excepcional. Isso deve ter dedo de toda a relatoria, porque, de fato, esse é um ponto que me assusta muito, né? Nós temos situações que a demolitória pode causar danos de verdade, assim, irreparáveis, né? Desde a construção mais assim, com vulto econômico, nós temos um caso aqui em São Paulo, no meio do Jardim Europa, que o Ministério Público pediu para descer abaixo o prédio, como em questões de reintegração em faixas de linha de transmissão em áreas de comunidade. A demolitória deve ser medida excepcional e casos de segurança, me parece alteração legislativa, né? Eu vou deixar o condomínio por último, porque o condomínio, de fato, eu acredito que é o tema mais polêmico, né, desembargador? De verdade, é o que mexe com o coração das pessoas, levando em consideração as alterações. Nós temos, sobre a questão específica, que eu achei uma alteração muito interessante sobre as questões de propriedade fiduciária, não de propriedade, mas de fundos de investimento, a retirada do artigo 1368-C, dizendo sobre a distinção dos fundos de investimento imobiliário sobre forma de condomínio, a retirada do caput,
porque nós tínhamos, na verdade, a aplicação da teoria geral do condomínio, não edilício, mas geral nesse sentido, e sendo assim, a retirada da forma me pareceu muito adequada e muito pertinente por conta da natureza jurídica do fundo de investimento. Vejam os impactos que nós temos aqui e vejam a necessidade de alteração legislativa. Nos direitos reais de gozo e fruição, bem como nos direitos do promitente comprador, alterações mais sensíveis na questão específica dos direitos reais de gozo e fruição, dentre eles, basicamente, nos direitos reais mais interessantes, uma coisa que eu achei interessante, né? A polêmica sobre a questão dos jazigos em cemitérios e a forma de transferência do direito real sobre ele. Há uma inclusão do artigo 1412-A na codificação, dizendo que podemos ter o direito real de uso nessas respectivas concessões e regularizamos uma situação que eu acho que é importante para a eficácia perante terceiros. Essa publicidade vai ser excelente para efeitos de construção, então essa alteração me pareceu muito interessante. E no direito de superfície, que é um tema muito querido, que foi minha dissertação de mestrado, eu acho que uma questão de fôlego, né? Acabar com aquelas discussões do artigo 1369, é possível cisão, é possível uso capião, é possível outras formas de constituição, isso é bastante interessante. Essa alteração veio também dar a possibilidade de ingresso no folho registral dessas novas modalidades. Senti alterações muito sensíveis nas questões relacionadas aos direitos reais de garantia, preciso esboçar meu sentimento de alguma certa preocupação, mas me parece que foi tudo muito vocacionado à liberdade contratual. Muitos dispositivos dizendo que a liberdade de contratar, e me parece que vocacionou essa ideia desses dispositivos. São vários dispositivos dizendo, por exemplo, no artigo 1422, da prioridade, por exemplo, de preferência nas garantias, né, de uma forma geral. Nós temos outros dispositivos que são importantíssimos nesse sentido, e talvez uma retomada de verdade do penhor, dizendo que ele não terá mais aquele prazo somente de 2 anos, e sim, de verdade, aquele prazo mais alargado de acordo com a obrigação principal. Para mim é uma grande felicidade a alteração, porque nós retomamos aí a possibilidade de um novo instituto. E, por fim, o direito real de laje, e aí, de certa forma, uma criação de um direito real autônomo da posse sobre o direito real de laje, me pareceu algo bastante positivo, por conta da ideia do direito real de laje e a sua função social. Vejam quem está aqui conosco, de verdade, a importância e do impacto das alterações legislativas nesse sentido. Então, vejam, cada um desses temas, eu somente peguei os mais polêmicos, é claro, Flávio, que de verdade nós temos dispositivo que é correção de rota, alteração de ordem para o princípio da operabilidade nos institutos, tem uma boa parte nesse sentido, mas eu elenquei alguns para que aqui estão conosco, de verdade, se preocupar com esse tema. Bem, e como me foi pedido, então, para poder encerrar essa respectiva construção, e o condomínio edilício, de fato, é um tema que chama bastante atenção, só dá uma olhada no debate que nós tivemos ontem no Instagram do professor Flávio, fica muito difícil a legislação civil regulamentar todas as questões específicas à questão do condomínio edilício, mas quero deixar aqui bem clara a ideia de que a ausência de regulamentação prejudica ainda mais alguns temas, né? Especialmente sobre a questão do Airbnb, a ausência de regulamentação, para mim, incomoda muito, incomoda muito. Eu sou uma pessoa que costumo respeitar muito a convenção e a ideia do próprio regimento interno. Esta é a máxima do condomínio, né? As decisões das assembleias são soberanas até prova em contrário. Mas não basta, em alguns casos, simplesmente a gente ter a alteração legislativa, que ela é muito positiva nesse sentido. A questão é a realidade, né? E a realidade fática do condomínio edilício traz algumas soluções que são importantes. E a questão da Airbnb, apesar da forma que foi formulada na STJ, tanto nas duas turmas, foi trabalhada a ideia se a convenção pode permitir ou se a convenção não pode não permitir, né? E é engraçado isso. A alteração do Código Civil permitiu ou proibiu as convenções? A alteração legislativa não veio proibir ou, de certa forma, permitir. Ela entregou ao legislador a possibilidade de uma regulamentação. Então, assim, por isso que, de vez em quando, dariam duas posições diferentes.
Mas, para poder dizer para vocês, essa questão, como muitas outras polêmicas vocacionadas à ideia do condomínio, deve ser analisada sobre questões de sossego, salubridade e segurança. Esse é o ponto. E eu sempre gosto de dizer, a mera proibição por si só, em questões assembleares, podem ser discutidas judicialmente pela simples negativa. Existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal nesse sentido sobre questões específicas de animais domésticos, né, dentro de residências. Mas o melhor é regulamentar. A opção da comissão, de certa forma, de forma genérica, foi a melhor para mim. As coisas do dia a dia, que é o problema do condomínio pequeno, que é o problema do condomínio grande, se vai ter sistema de reconhecimento facial, se vai ter se vai ter sistemas específicos de entrega de documento, tudo isso deve ser analisado de acordo com a regra estabelecida por trás da convenção e do regimento interno. E concordo, desembargador, mexer com convenção é vespeiro, mexer com convenção é um grande desafio, ainda mais com essas assembleias gerais permanentes, né? Porque agora nós temos desafios gigantescos nesse sentido, dentre muitos outros temas, né? Então, para quem está nos acompanhando, tem a questão bastante polêmica da personalidade jurídica do condomínio, os desdobramentos notariais e registrais, um temaço também que vai ter bastante questões nesse sentido. E eu acredito que eu tenho dois autores e as duas referências, a grande questão do artigo 1377, nos últimos parágrafos 4º e 5º, que fala da possibilidade da exclusão ou da exclusão, da possibilidade de utilização pelo condomínio social, agora, numa projeção possível de regulamentação nesse sentido. Esse é um tema, bomba. Eu advogo fortemente nesse tema, desembargador, e se perguntar para mim quantas vezes eu consegui excluir um condomínio antissocial, por mais que eu conheça alguns que são terríveis, a resposta é zero, de tão difícil que é zero, por conta da ausência da regulamentação especialmente, tá? Por conta da ausência da regulamentação especialmente. Então, não é algo que todo mundo diz, você é condomínio antissocial. Não é bem por aí. Nós temos o conceito de antissocial que deve ser construído pela doutrina e não pela legislação, mas só de estar projetado já temos aí temas nesse sentido. E a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não sabem conviver em coletividade. Vamos ver se essa proposta prospera. Em alguns momentos eu espero que sim, em alguns outros momentos me preocupa muito. Eu acho só que a premissa, e eu gostaria muito, e o professor Flávio contrário, né, ou foi contrário há muito tempo, eu tenho que dar uma olhada na edição dele de 2024, mas sempre contrário, respeitando o direito fundamental de propriedade. Nós já tivemos esse debate no passado, né, num outro evento, mas é um tema que me preocupa muito quando se fala da questão do direito à propriedade. Não. Ninguém está tirando a propriedade da pessoa. Nós estamos falando de um direito que bate na porta do exercício da posse. Quase nenhuma pessoa fala sobre isso. Então, quando está batendo no direito fundamental. Eu sei que a posse é um desdobramento do direito de propriedade, mas ninguém está mexendo com a propriedade em si, com o direito registral dela, muito pelo contrário. E vi também uma alteração que achei muito positiva, no sentido de assim, se é um deles e não todos, somente aquele eventualmente seria afetado, o que mitiga a aplicação. Eu quero pedir desculpas pela forma que coloquei os temas tão rapidamente, não é? E assim, talvez de forma atropelada, mas é minha vontade de poder passar o conteúdo sobre esse trabalho magnífico da comissão, e não porque os dois estão aqui dentro, a gente sabe que muitas pessoas pagaram com a vida, né, Flávio? A gente gosta de dizer isso, alterações legislativas, nós tivemos pessoas que pagaram com a vida debaixo de sangue e suor, e é muito audacioso mexer com algo que é estrutural da sociedade. O direito civil trabalha com família, contrato e propriedade. Qualquer alteração, ainda mais dessa magnitude, faz ruído, faz barulho, e a gente está aqui exatamente para isso. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra poder falar com a ESA do Rio de Janeiro, meu primeiro contato, e, de verdade, obrigado pelo poder trabalhar os temas, Fábio Marco Aurélio, e estou à disposição para os debates. Obrigado, César. Só sobre esse último tema, grande exposição, meu amigo, eu hoje acho que não é possível fazer essa restrição ao direito de propriedade, né? Então, eu acho que não é possível impedir a locação, né? Mas aquilo que eu disse, na locação por aplicativo, acho que a gente precisa ter, por questão de segurança jurídica, alguma regulamentação. A Mariana mandou uma pergunta aqui,
Então, o que o código novo, bom, não é o novo código, é o código atual reformado, gosto sempre de esclarecer. Se é aprovado, será a possibilidade de Airbnb. Não vamos fazer publicidade para a empresa de aplicativo, vamos falar alocação. Mas sabe o que é curioso? Sabe que as pessoas hoje em rede social apontam, né? As pessoas dizendo que eu sou contra aplicativo. Eu quero aqui dizer para vocês que eu sou um dos pareceristas atrás dos aplicativos, né? Uma dessas empresas, que não é essa, é uma outra, eu atuo com frequência para ela para dizer o que pode fazer e o que não pode. Não são pareceres judiciais, são pareceres extrajudiciais. Então, eu sou um dos pareceristas por trás, juridicamente, de uma dessas empresas de aplicativo. Aliás, eu sou sempre, assim, é que muitas vezes elas não têm razão, mas eu já fui consultado recentemente, não tinha razão, não pude dar parecer, também por empresa de aplicativo de entrega, né? Por empresa de aplicativo de transporte, né? Então, eu, quando acho que tem razão, eu acabo, é a minha principal atividade hoje, parecerista, eu acabo até dando opinião legal para fundamentar essa atividade. Então, eu quero dizer que eu não sou contra empresas de aplicativo, aliás, muitas delas ultimamente têm me contratado e têm pago as minhas contas, né, quando eu concordo com as teorias. Eu quero também esclarecer que nesse tema, na comissão de juristas, nós não recebemos nenhuma pressão de lobby de ninguém, seja das empresas de aplicativo, sejam das empresas de hotelaria, né, de hotéis, restaurantes e afins. A gente falando, o senhor está aí defendendo as empresas de hotel. Não, aí para empresa de hotel, pelo contrário, nunca fui contratado, né? O que eu fiz ali foi acatar, eu e o Marco Aurélio, nós acatamos a posição majoritária democrática da subcomissão. Né? Senhores, eu lembro sempre de uma frase da professora Giselda, a gente muitas vezes tem que ser o catalisador daquilo que é majoritário. Agora o Congresso que decide, né? Mas voltando à pergunta da Mariana, então o que o código novo trará, se aprovado, será a possibilidade de Airbnb, de aplicativo, locação por aplicativo, apenas se houver alteração da convenção condominial e não por assembleia. Não, assembleia também, né? Assembleia também. E o quórum seria quórum de 2/3 ou simples, Marco Aurélio? No projeto, maioria dos presentes. Maioria, né? Maioria dos presentes. Então não é 2/3, né? Porque o relator esqueceu aqui, é muita coisa também, viu? Sabe que nós tivemos várias polêmicas nesse tipo de coisas, e esse nem foi tão polêmico, né? Nós tivemos polêmica, por exemplo, na parte de garantias, né? De destravar o penhor, que no final tinha muitas resistências. Na verdade, o texto, o próprio Carlos Fernandes, que fez as propostas, né, Marco Aurélio? O texto era muito confuso, em alguns pontos eles eram transposições, os textos de normativas internacionais. Então, na tradução era francês para o espanhol, espanhol para o português. Ficou muito ruim. A gente tentou ajustar e não conseguimos, né? Mas a gente, para o agronegócio, eu gosto sempre de ressaltar, nós demos uma destravada muito grande, né, Marco Aurélio? Se quiser falar um pouco na parte de penhor, como é que foi? Não, Flávio, realmente a gente teve essa dificuldade inicial, mas eu acho que ela foi superada com o teu trabalho, com o meu, na comissão, também da subcomissão. E hoje a gente tem uma proposta de direito de reais de garantia que vai ao encontro do mercado, com garantia também para por exemplo, no caso do penhor rural, a proteção do trabalhador rural e há um incremento também do financiamento. No meu modo de ver, o que tivesse que, em síntese, dizer é que nós conseguimos desburocratizar o acesso ao financiamento. E outras questões que existia uma insegurança jurídica, nós resolvemos, como, por exemplo, como é que a pessoa vai empenhar a sua plantação, os seus animais no pasto. São bens fungíveis, com dificuldade de especialização. Então, a gente possibilitou expressamente que bens que sejam substituíveis também tenham a garantia do penhor. Isso diminui os juros remuneratórios, porque há um gravame real ali,
e acaba sendo importante para o agronegócio e também para o pequeno e médio trabalhador rural. E também na indústria, né? No comércio. Sempre causou muito expenso. Como é que vai fazer empenhar o estoque de um... Eu estou com Magazine na cabeça, coisa de velho, né? Não é Magazine que eu queria falar, não. O estoque de uma grande distribuidora. De lojas, é. Fala aí, Flávio. Rede de lojas, por exemplo? Isso, uma rede de loja. Magazine é do século passado. Uma grande rede de lojas. Muitas vezes, essa grande rede de lojas ela precisa de financiamento, precisa de dinheiro do banco para adquirir outro imóvel, outro negócio, e ela tem que empenhar o seu estoque. O estoque é volátil, porque o estoque de hoje pode não ser o de amanhã, mas isso vai inviabilizar a garantia real. Se inviabilizar a garantia real, nós estamos colocando esses empresários, vejam bem, entregue ao crédito rotativo. Exato. E a taxa de juros do crédito rotativo inviabiliza tudo. Nós sabemos disso. Então, é difícil penhor sobre bens fungíveis? É. Uma dúvida. Pior é a impossibilidade. Então, a gente deu uma segurança jurídica que a gente diz que pode, que vai evitar discussão na eventual execução para a recuperação do ativo por parte da financeira e estamos aí, de alguma forma, contribuindo para diminuir os juros remuneratórios no campo e na empresa. Eu acho que, vou falar, Flávio, no campo dos direitos reais, se só isso for aprovado, a gente já contribuiu muito com o nosso país. Ó, o tempo estourou, mas dá para falar de um assunto que não apareceu aqui, que hoje eu acho que não pode. Não, não, tá tranquilo. Eu acho que não. Não, nosso tempo é mais ou menos uma hora e meia, é o que a gente é o que está previsto aqui, desembargador Marco Aurélio. Mas olha, eu acho que hoje não pode, há divergência nos tribunais estaduais, o STJ ainda não se pronunciou. Tabela da OAB aqui de São Paulo, eu comentei aqui em um evento nosso da ASP, passou a mencionar essa ação, inclusive na tabela de honorários, exclusão do condômino antissocial, né, desembargador Marco Aurélio? E aí, como é que ficou? Agora vocês vão poder realizar um sonho, eu sempre falo isso, né, professor César? Expulsar o condômino nocivo ou antissocial. Ó, desculpa, meu irmão, mas não é o condômino nocivo, não. Condômino nocivo é aquele que não cumpre os deveres. Pá. É, o O antissocial. condômino antissocial é o que cria insuportabilidade de convivência. Se ele cria insuportabilidade de convivência, que ele saia, mediante todas as garantias. Mas sabe que aqui eu até acho que é a diferença, eu faço a diferenciação. Sabe que aqui Eu sei. tem casos que trazem então, da mesma forma. E você, César, acha boa essa alteração? Eu tenho Já visto teve cada coisa. caso de expulsão seu já da advocacia, César? Então, eu tenho assim. Existe até uma diferenciação na prática de se o condomínio antissocial é aquele que descumpre reiteradamente a determinada conduta, e somente esse seria por interpretação do artigo 1337. Eu gosto de dizer que o condômino antissocial é aquele que toma uma atitude e depois daquele dia ninguém dorme mais dentro daquele condomínio. Se não for assim, não é antissocial. Então, Flávio, de verdade, para mim é um instituto de verdade que deve ser tentado resolver primeiro pela forma econômica, inevitavelmente, com toda a ritualística, que até o enunciado, o enunciado anterior, eventualmente estava dando uma solução. O atual enunciado do enunciado de nossa autoria. De autoria, isso. Mas, assim, em situações extremas, eu tenho entendido que, infelizmente, sim. E os casos em que eu fui notificado, um ou dois casos, são situações bem complicadas mesmo. Então, assim, os casos que mais incomodam e que tiram o condomínio do eixo são os casos de violência contra a liberdade sexual. Então, se você eventualmente tem alguém que
está nesta situação de, principalmente, eu vi duas situações específicas que eu fui consultado sobre uma tentativa de estupro e, assim, uma outra, não chegou a ser estupro, mas, assim, foram situações sucessivas nesse sentido contra colaboradoras que trabalhavam no edifício. Então, assim, aí isso acaba criando um movimento muito complexo dentro do condomínio e uma irritabilidade muito grande, e as pessoas simplesmente não conseguem mais conviver lá dentro com aquela pessoa. Agora, em outras situações, Flávio, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu acho que são somente nessas hipóteses de impossibilidade de que as pessoas convivam e que coloquem a cabeça no travesseiro à noite. Então, o que eu vejo muito, por exemplo, é a utilização do termo antissocial, onde de fato ele não é. Né? Você tem nocivo, você tem pessoas que descumprem reiteradamente, mas de fato tem situações sim que tornam a insuportabilidade do condomínio. E aí, em caráter muito excepcional mesmo, eu tenho defendido que sim. E digo, de novo, das 3, 4 vezes que eu fui consultado, a gente formulou pedidos nesse sentido, a questão não é tão simples por conta, especialmente, da ritualística e por conta da ausência. O último julgado, salvo me engano, no Tribunal de Justiça de São Paulo veio no sentido de que não há previsão legal e não pode. Então, é um grande desafio esse tema, e traz o debate do dia que a gente tem. Ô, Flávio, se você me permite um minutinho, na linha do que o César falou, ele foi muito feliz. A exclusão do condômino tem que ser a última ratio, né? A regra é a convivência. A exclusão não pode ser instrumento de preconceito, de intolerância. Então, o César foi muito feliz. Eu subscrevo tudo que ele disse. Você tem técnica de mediação, autocomposição, vamos tentar todos os mecanismos possíveis para que esse instrumento excepcional, que foi o que o Perini falou muito bem, eu concordo, seja utilizado. Mas é importante, eu acho assim, né, que ele exista. Ele exista. Não pode uma decisão judicial hoje dizer assim, indefiro porque não tem previsão legal. Pelo amor de Deus. Previsão legal não falta, Constituição, Código Civil, função social da propriedade. A decisão judicial pode ser assim, não é tão grave para a exclusão. Legal. Mas não simplesmente dizer, não pode porque não tem previsão legal. Então, se isso aconteceu no Tribunal de São Paulo, que não aconteça mais, com a previsão excepcional, com todas as garantias. Né? Eu julguei um caso, quando estava em Câmara de Direito Privado, de um sujeito que invadiu o banheiro feminino e molestou uma criança. Não, esses são os casos. Não existiu, quer dizer, ninguém filmou a moléstia, a criança saiu correndo. Mas tinha a câmera dele entrando no banheiro feminino. Pô, o que ele foi fazer no banheiro feminino? Dentro de um condomínio. Então, são situações que resvalam no crime. Você conviver com uma pessoa como essa, o crime demora muito para resolver. Né? É importante que, no meu modo de ver, que exista o expediente. Tomara que ele seja o menos utilizado possível. Então, eu estou ao lado do César aí, Flávio. Muito bem, aqui em São Paulo existem câmaras de direito privado que deferem expulsão e outras não. No STJ, tema pendente ainda. Bom, meus caros, o nosso tempo se esgotou. Eu quero aqui agradecer em nome da ESA, da OAB São Paulo. Aqui, né? E a ESA da OAB, aqui é o nosso antigo estúdio, tinha esse fundo, né? Lá antigamente no Largo da Pólvora. Também a ESA da OAB do Rio de Janeiro, nosso João Quinelato. Agradecer a presença de todos, agradecer ao desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que veio aqui a convite da ESA do Rio de Janeiro, e o professor César Peguini, que veio aqui a convite da ESA de São Paulo. Em setembro já temos data para nos acompanhar nas redes sociais para a responsabilidade civil. Então nos vemos em breve. Obrigado, Marco Aurélio, obrigado, César, e até uma próxima oportunidade. Foi muito bom.